Fala família, LR Trader na área, trazendo o primeiro vídeo aqui do canal, tá? Vamos pra cima, vou mostrar pra vocês com o que que eu trabalho. Muita pessoa me pergunta, muita pessoa quer saber como que é a forma que eu trabalho, como que eu consigo tirar dinheiro desse mercado, simplesmente analisando o gráfico, vendo essas velas que vai pra cima e pra baixo, e como é possível tirar tanto dinheiro daqui, tá? E tô aqui pra trazer essa explicação pra vocês. Basicamente a gente trabalha com a movimentação do preço, tá? A gente compara moeda com moeda. O câmbio realmente entre elas. Opções binárias nada mais é do que a comparação, por exemplo, do euro com o dólar, uma das moedas mais fortes do mundo, que todo mundo conhece, e a gente trabalha nessas oscilações, tá? Por exemplo, aqui, esse gráfico está comparando o valor do euro com o valor do dólar. Por exemplo, agora o dólar se valorizou perante ao euro, por isso que o gráfico deu essa subidinha, agora desceu. E essa movimentação é diária, tá bom? Sempre teve essa movimentação e sempre vai ter. Sempre uma moeda vai se comparar com a outra. Sempre o dólar se compara com o real, por exemplo, ou o euro com o real, a libra com o dólar, e assim sucessivamente. Tá? E a gente consegue fazer dinheiro trabalhando com essas movimentações. A gente só precisa acertar o time certo, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu realmente faço para fazer dinheiro, para tirar dinheiro desse mercado e sair bem lucrativo no final do mês, tá? O importante é a gente buscar o lucro no final do mês, trabalhar o mês inteiro para conseguir realmente no final do mês fechar a conta e sair positivo. Na sua empresa, por exemplo, que você trabalha, se você trabalha de CLT, você precisa trabalhar no mínimo 15 dias para ter o salário ali na sua conta, né, no final. Então, o mercado não é diferente, você não tem que entrar aqui com o pensamento de tirar dinheiro todos os dias, porque não é assim que funciona, é um mercado de renda variável. Então, não é todo dia que você vai ter lucro realmente. Vai ter dias que você vai ter stop, e o mais importante é você respeitar, tá bom? Já fiz a primeira entrada aqui, fiz a primeira entradinha de venda, por conta do contexto eu vou explicar para vocês conseguirem entender direitinho e realmente aplicar na conta de vocês e ter os mesmos resultados que eu, ou até melhores, dependendo da sua paciência, do seu operacional, da sua dedicação, realmente, tá? A primeira entrada a gente pegou uma entrada de venda. Falta 2 segundos para finalizar. Eu entrei com US$ 9 e a gente acabou de pegar o primeiro win. Tá bom, família? E por que que eu fiz essa entrada? Basicamente, o gráfico ele estava formando uma tendência de alta, como você pode estar verificando, tá? O gráfico estava subindo até essa região mais ou menos. Aqui ele começou a sentir outro tipo de força. O gráfico ele trabalha em duas ondas, os touros e os ursos. Os touros é tudo que empurra o gráfico para cima, tá? A gente chama de compradores e vendedores. Fica mais fácil para assimilar dessa forma, tá bom? Aqui, os compradores estavam com mais força do que os vendedores. O gráfico trabalha em ondas, tá? Ele trabalha em movimento de impulsão e correção. Impulsão, correção. Impulsão e correção. Tá? E assim sucessivamente, como você pode estar verificando. Impulsão, correção, impulsão, correção. E a gente trabalha com essas movimentações. O gráfico estava impulsionando, força de alta. Por quê? Como que a gente identifica isso? Topos e fundos maiores. Topos e fundos ascendentes, como a gente chama. Tá? Fundo, topo, um topo um pouco maior, um fundo um pouco maior do que o anterior, o topo um pouco maior, fundo, topo, fundo maior do que o anterior, topo, fundo, topo, fundo, e assim sucessivamente, tá? Você pode verificar que desde do passado ele trabalha nessas mesmas ondas. Ou ele vai estar em tendência de alta, ou ele vai estar em tendência de baixa, ou ele vai estar em um gráfico lateral, tá? Um gráfico que se mantém entre dois ranges. Por exemplo, ele sobe até uma região e desce até a mesma região, sobe até a mesma região, desce até a mesma região, tá? E assim sucessivamente. A gente conseguiu verificar que o gráfico estava impulsionando uma alta. Após isso, ele começou a fazer uma correção, correto? Ele começou a formar topo e topo menor, fundo, fundo um pouco menor, topo, topo menor, topo menor, e assim sucessivamente, tá? A gente trabalha com fluxo de vela, rompimento de pivô, vela de descanso. Isso é análise gráfica, tá bom? E isso tudo você vai aprender aqui nesse canal. Então eu já indico vocês a começar a seguir, tá? Ativar o sininho de notificação para todo dia que sair um vídeo
notificar para você, o YouTube te avisar e você conseguir estudar e conseguir colocar em prática na sua conta real e conseguir tirar dinheiro assim como a gente vai fazer aqui, automático e ao vivo, tá? Para vocês conseguirem verificar. Todas as entradas que eu fizer, eu vou passar a explicação aqui para você, o contexto direitinho, para você saber realmente como funciona, tá? Bom, por que eu fiz essa entrada de venda? O gráfico ele estava mostrando para a gente uma nova tendência, uma possível tendência de baixa, tá? Formando topo e fundo menor do que os anteriores, mostrando que os vendedores começaram a entrar realmente nessa operação. Os vendedores estão ativos nessa entrada, beleza? O gráfico descendo, a gente sabe que ele rompe o pivô, busca e corrige. Por exemplo, aqui, ele rompeu essa região, onde era um fundo anterior, derreteu, formou uma vela de impulsão e a próxima vela, quando encostou, ela derreteu. Beleza? Até aí tudo bem. Após isso, ele fez novamente um fundo, fez o movimento de alta, a gente verificou essa vela de fraqueza compradora, tá? A próxima vela foi uma vela de impulsão de venda em cima da região. Já tinha deixado o topo menor e o fundo já estava descendente, então a gente já verificou que tem vendedor posicionado aqui. Após isso veio uma vela de venda, rompendo a região e deixando entrega futura, tá? Isso aqui a gente pode considerar uma entrega futura. A próxima vela voltou na região, buscando o pivô dentro dos 30 segundos, que é o nosso operacional. A gente sempre opera retração para a mesma vela, tá? Então, quando ele buscou essa região, a gente confiou que os vendedores entrariam vendido aqui, com certeza teriam mais força do que os compradores, e como você pode ver, a retração, o tamanho desse pavio, é como se fosse os compradores nasceram aqui, impulsionaram o gráfico até aqui, aqui eles estavam com força máxima, os compradores estavam tentando brigar. Só que os vendedores chegaram com tanta força que chutou tudo de volta para baixo. Tudo, tudo, tudo. Então, o corpo do pavio ficou muito maior do que o corpo da vela. Você pode verificar que essa vela cabe 5 aqui dentro desse pavio. Então, por exemplo, vamos colocar que essa vela é uma vela verde e aqui tem o mesmo tamanho de uma vela vermelha, o mesmo tamanho de uma vela vermelha, o mesmo tamanho de uma vela vermelha, tá? Então, com certeza os vendedores tiveram muito mais força do que os compradores. Por isso que ele derreteu, tá? E basicamente a gente trabalha com essas movimentações. Todas as entradas que eu fizer aqui, eu vou tentar passar o contexto direitinho para vocês conseguirem entender, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui no comentário, que a gente pode trazer uma maratona realmente do passo a passo, desde o começo, suporte e resistência, o price action puro, antes de entrar nessa psicologia dos candles, tá? Realmente a psicologia do preço. Tudo se une e forma um operacional muito assertivo, tá? 80% do gráfico é psicológico, tá? 80% aqui é psicológico e 20% é operacional e gestão, claro. Então vou mostrar para vocês aqui uma planilha básica para vocês entenderem o poder que tem esse gráfico, tá? O poder dos juros compostos também, que é o que eu utilizo, tá bom? Suponhamos que a gente comece com 60 dólares, que foi o que eu comecei aqui, minha banca em 60 dólares. E eu tenho a meta de 25% ao dia. Uma meta alta, é uma meta alta sim, porque eu tenho esse perfil, o perfil alavancado. Mas se você tem o perfil conservador, você pode começar buscando, por exemplo, 5% ao dia. É um valor baixo, sim, é um valor baixo. Só que com os juros compostos ele vira uma bola de neve, tá? Por exemplo, 25% ao dia, em 4 dias eu dobrei minha banca se eu manter ele fixo, tá? Só que os juros compostos ele faz muito mais que isso. Ele faz muito mais que isso. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática, beleza? Por exemplo, eu começo no primeiro dia com 60 dólares. Minha meta vai ser 15 dólares. No segundo dia, a banca já está em 75. Então a meta sobe um pouquinho. Já fica em 18 e 75. E aí você lucra, a banca já vai para 93. A meta já sobe também um pouquinho, tá? Suponhamos que você opere por 20 dias e esses 20 dias você tenha resultado positivo. Você conseguiu lucrar durante, 10 dias. Você teve um lucro de 10 dias, conseguiu sair positivo. De 60 dólares, se você conseguir lucrar 10 dias seguidos, você vai finalizar sua banca em 447 dólares. Você tem noção do que é isso? Sair de 60 para 400 dólares? Isso são dólares, tá? Você tem que converter isso e trazer para o real.
Você saiu de uma banca de R$ 300 para mais de R$ 2.000 em 10 dias de acerto. O mês ele tem 30 dias, tá? Então é possível. Você tem noção de que é possível? Você consegue verificar agora com juros compostos como é possível você fazer isso? E agora eu vou te mostrar na prática, tá? Realmente na prática como é possível fazer, beleza? Se você colocar aqui sua planilha, eu vou criar uma planilha aqui, YouTube. Vou deixar aqui em dólar. Valor inicial US$ 60. Vamos colocar proporcional, que é o que eu gosto de operar, proporcional. Mas você pode utilizar para operar valor ou pontos, tá? Se você opera outro tipo de gráfico. Meu stop loss eu costumo deixar em 15%, tá bom? Mas eu recomendo para você iniciante deixar em 5% ou até mesmo 10%, que é um valor considerável. Por exemplo, 10% eu poderia perder US$ 6 hoje. Seria meu stop. Se eu perdesse esses US$ 6, eu sairia do mercado satisfeito, porque o mercado, como eu disse para você, não é só ganho, tem as percas também. Só que o mais importante é ao final do mês você sair positivo e como você viu ali, é possível. Você lucrando 10 dias, você consegue ter um resultado absurdo, tá? Coisa que você não vai fazer no seu serviço, tá bom? Meu perfil é mais agressivo. Eu já tenho um pouco de conhecimento, já tenho 6 anos nesse mercado, tá? Já tenho uma estratégia, meu, não diria estratégia, meu operacional, onde eu confluencio muitas coisas, tá? Eu não tenho apenas a estratégia de suporte e resistência, por exemplo, que é o que esses gurus ensinam. Ah, tocou na resistência, você vende, tocou no suporte, você compra. Você já testou isso, eu tenho certeza que você já testou isso e está mais no negativo do que no positivo. Se fosse o que desse certo, todo mundo seria milionário simplesmente com essa estratégia. E não é uma estratégia que a gente quer te ensinar, tá? Não é uma estratégia que eu quero passar para você. Eu quero te passar realmente o que funciona. Eu quero te passar um operacional completo que você vai focar nele a longo prazo e vai ter dinheiro. Vai ter realmente os resultados que você quer. Eu costumo buscar o dobro do meu stop loss. No caso, 30% de take. Vamos se dizer assim, tá? Então eu posso perder 15% e posso buscar 30% da minha banca. Entrando aqui na própria planilha, ela já me mostra tudo, tá bom? O meu stop loss hoje é de US$ 51. Quando essa banca ficar em 51, foi porque eu bati meu stop loss. Tenho que sair do mercado, sair conformado, porque eu não fugi do meu gerenciamento, que é o mais importante, e tenho amanhã para recuperar esse valor, tá? E minha meta é US$ 78, tá bom? Se eu fechar aqui em US$ 78, eu também saio satisfeito porque eu consegui fazer dinheiro no mercado. Eu consegui lucrar US$ 18. Isso dá mais ou menos R$ 100, tá bom? Isso é mais do que um CLT ganha, tá? Se você ganhar R$ 100 por dia durante 20 dias, você conseguiu lucrar R$ 2.000. Vamos lá, vamos começar por entradas, beleza? Aqui, o próprio gráfico, essa própria planilha, ela te mostra tudo, tá? O que você vai fazer na sua primeira entrada? Qual é o valor que você vai entrar? No meu caso, eu trabalho com um operacional de 2x1. A minha primeira entrada eu faço com o valor completo do stop. Se eu errar essa entrada, eu já saio do mercado, tá? Mas você pode fazer da forma que você preferir. Você pode dividir ela em duas entradas. Por exemplo, eu entrei com 9 agora. Se eu quisesse, eu poderia ter dividido esses 9 em duas entradas de 4,50. Entraria com 4,50, acertei, faço mais uma de 4,50, acertei, legal. Fechei, fiquei no lucro, consegui lucrar. Vou fazer de novo. E assim sucessivamente. Tá. Aqui no mercado, o meu operacional, eu sou mais sniper. Vamos se dizer assim, eu sou um cara sniper, um cara que mira, espera o tempo certo, faz todos os cálculos, verifica o vento, se está certo, se vai dar tudo certo e efetua o meu disparo para derrubar o meu alvo. Ache as melhores entradas e quando você tiver certeza, você atira, tá? Por exemplo, essa entrada foi uma entrada sniper. Eu verifiquei que ela estava com um contexto muito bonito e efetuei o tiro. Deu boa. Então vamos colocar aqui a primeira entrada. Eu entrei com US$ 9 e lucrei 8,55. 8,55 foi o meu lucro, tá? Aqui acho que tem que colocar com um ponto. 8,55 foi o meu lucro, tá bom? A próxima entrada eu vou fazer somando esses dois valores. Seria os soros, tá? Onde se eu errar, eu não vou estar perdendo o valor completo. O único valor que vai estar saindo da minha banca é os US$ 9.
porque o resto é lucro, tá? Esses 8,55 ainda não é meu. Ele ainda não é meu porque ainda não finalizei meu dia, tá? Ele vai ser meu quando eu finalizar meu dia, colocar na minha planilha e fechar o gráfico. Aí eu tenho certeza que esse dinheiro é meu e no próximo dia eu tenho uma nova gestão, eu tenho novas metas, tá? Por enquanto, o único valor que é meu é os 9 dólares que eu coloquei em risco, somente, ok? Então vamos lá. A gente entrou com 9 dólares, lucrou 8,55 e agora a gente vai fazer a soma desses valores. 9 mais 9 é 18, correto? Então a gente vai entrar com 17,55, que seria os 9 mais os 8,55, beleza? Vamos colocar aqui 17,55, que seria o valor da nossa próxima entrada. Ok, vamos procurar a próxima oportunidade, tá? Se demorar para achar, vou colocar uma musiquinha para vocês irem curtindo. E vou procurar aqui a melhor oportunidade. Realmente botar em prática o que você aprende. Tá? O mais importante de tudo é colocar em prática. Se você só assistir e não executar, você não vai aprender. Isso é o básico. Tá? Isso em tudo na sua vida. Se você é um cirurgião e você só aprendeu na fala, você só sabe como fazer e não coloca em prática, você nunca vai ser um bom cirurgião, porque você não pratica o que você estuda, por exemplo, tá? Então, o mais importante é praticar. Você tem que praticar o que você estuda. Você viu, deu certo? Tá bom, vou para minha conta, vou fazer com valor baixo para ver se realmente funciona. E botar em prática, tá? Aqui a gente efetuou uma venda, beleza? Por que que eu efetuei essa venda? Vou explicar para vocês o contexto totalmente, tá? Eu vou esperar ela finalizar aqui para conseguir te passar um contexto bem legal. O gráfico ele estava sim em tendência de alta, você pode verificar que ele está deixando o topo e fundo um pouco maior, só que ele fez um movimento bem interessante para a gente. Pronto, meta. A gente conseguiu ter esse win, tá? A gente entrou com 17,55 e teve o lucro de 16,67, tá? O que a gente faz? Vai lá na nossa planilha, que é a nossa melhor amiga, tá? E coloca todos os resultados ali, tanto positivo quanto negativo. E ela mesma vai mostrar para a gente se a gente se deu bem ou se a gente tem que sair do mercado agora, tá? No caso, a gente entrou com 17,55, como está descrito aqui, que seria a nossa entrada, tá? Tudo dentro da gestão. Você pode ver que em momento nenhum eu saí da gestão. Quando eu entrei com esse 17, minha banca continuou em 51, que seria o aceitável para parar hoje. Se eu perdesse, estaria tudo bem, não teria problema nenhum. Por quê? Porque eu estou dentro da minha gestão, e isso é o mais importante, tá? Então, no caso, eu lucrei 16,67. Parabéns, trader. Tá vendo? Cara, olha isso. Olha isso, cara. Parabéns, trader. Você alcançou sua meta hoje. Muita atenção. Siga sempre o seu gerenciamento para não perder seu lucro. Isso é o mais importante, seguir a gestão. Tá bom, tropa? Você precisa seguir o gerenciamento. Hoje, finalizar o dia. A gente saiu positivo. Como você pode verificar aqui, a gente lucrou 25 dólares. Beleza? Se eu acertar amanhã, eu já não busco mais só 25 dólares. Amanhã eu já busco 30, tá? Então, de 80, 85, se eu acertar amanhã, minha banca fica em 110 dólares já. Você tem noção que eu quase dupliquei meu capital em apenas 2 dias? Isso com o meu gerenciamento? E, cara, isso, quando eu descobri isso, foi o que explodiu a minha mente, velho. Foi o que explodiu a minha mente. Cara, 2 dias eu seguindo direitinho, se eu acertar, eu dobrei. Eu consegui duplicar o meu capital em 2 dias.
E realmente é isso. O mercado ele é isso. Você precisa ter o gerenciamento junto com uma análise boa, tá? Que é o que você vai aprender aqui nesse canal. Ter a análise correta, saber o que você está fazendo em frente ao gráfico, beleza? E eu vou explicar para vocês o contexto dessa análise. Vou explicar tudo para vocês conseguirem entender passo a passo, beleza? Vamos lá. Agora para a explicação. Sempre que o gráfico chega próximo à região, ele cai. Ele encosta uma vez e cai, encosta de novo e cai. Sempre o mesmo ciclo, tá? E ele está formando outro padrão. Assim que ele encostou na linha de tendência de alta, ele começou a formar um novo padrão, tá? Você pode ver que ele derrete sempre que ele encosta na região de venda, beleza? Após isso, ele iniciou numa nova tendência, basicamente. Ele impulsionou venda, após isso começou a corrigir e formar topo acima de topo, topos ascendentes e fundos ascendentes consequentemente também. Fundo maior que o fundo anterior, como você pode estar verificando, e realmente começou a querer trocar essa tendência, tá? Ele fez o fundo, fez o topo um pouquinho maior, fez o fundo maior e deixou o topo lá em cima buscando diretamente aquela região passada. Você pode ver que ele impulsionou esse movimento de uma forma tão grande, já buscando aquela região que eu tinha demarcado para vocês, tá? Então você conseguindo verificar isso, você verifica que ele realmente trabalha como imã de preço. Ele puxa o gráfico, né? E puxou com uma força tão grande, onde os compradores entraram com tanta força que não teve vela de venda. Você pode ver que ele simplesmente esticou com uma vela, duas, três, quatro velas seguidas. Uma vela muito forte, já buscando a região que eu tinha demarcado para vocês anteriormente, né? Mostrando para vocês que realmente ele trabalha em ondas, em ciclos. Aquela região lá que eu tinha marcado, ele trabalha realmente como o imã de preço. Após isso, ele começou a sentir a correção, deixando o fundo um pouquinho maior do que o anterior. Isso já mostra que tem vendedor aqui nessa região. Tá? É uma região bem forte do preço. Após isso, ele formou uma velinha de descanso, cara. É uma velinha de final de movimento. Você pode ver que ele entrou essa vela verde. Após isso, a velinha de final de movimento, onde o pavio ficou maior do que o corpo. Ele chegou a esticar, só que após isso os vendedores derreteram, tá? Então aqui mostra que os compradores já perderam força. Eles não estão com força para ultrapassar essa região, que é uma região do passado, tá? Uma região que já tem vendedor posicionado e a gente já sabe disso. Beleza? Então ele esticou, retraiu, voltou para dentro da região, mostrando para a gente final de movimento comprador, tá bom? Após isso, veio duas velas de impulsão vendedora, ok? Duas velas que impulsionaram o movimento de venda, confirmando para a gente que realmente não tinha mais comprador posicionado nessa região. Os compradores perderam totalmente a briga para os vendedores e aí começou o ciclo de baixa, beleza? O ciclo para puxar até essa linha de tendência de alta que eu já tinha marcado para vocês, tá? E aí começou. O gráfico seguiu uma vela de venda, após isso ele seguiu outra vela de venda, beleza? Agora você está vendo que o gráfico chegou próximo à região igual, tá bom? Então o gráfico ele é assim, ele é cíclico, ele acabou de tocar na região de linha de tendência de alta para pegar impulsão, para continuar subindo. Pode ser que esse gráfico agora rompa essa região, porque está em tendência de alta. Só que o contexto é mais forte para a gente analisa o psicológico do candle. Você pode ver esse candle vermelho, ele engolfa todo o movimento, rompendo o pivô, tá? Então se eu tivesse verificado essa vela, eu pegaria uma venda. Eu pegaria uma venda nesse descanso. Por quê? Porque ele acabou de fazer o rompimento do pivô. Beleza? Mostrando pra gente que tem vendedor posicionado com toda certeza. Tem vendedores aqui nessa região. Você pode verificar com essa vela de impulsão, beleza? E a próxima vela de continuidade deixando entrega futura lá embaixo. A próxima vela nos primeiros 30 segundos buscou novamente a região de pivô. E após isso caiu formando uma velinha de descanso. Beleza, família? Aqui eu poderia ter pegado outra venda seguida, tá? Vou mostrar para vocês a região novamente. O gráfico chegou próxima à região. Após encostar, ele derreteu. Ele bateu ali, é como se fosse realmente uma porta. Ele conseguiu romper essa porta e tudo que era chão agora vira teto. Na hora que ele busca o teto novamente, ele não sente nada e cai. Os vendedores estão posicionados ali, botando o preço para baixo, tá? Você pode ver que ele encostou e derreteu. Basicamente isso. Após isso, o gráfico mostrou para a gente outra vela de impulsão vendedora. Após essa vela de descanso, ele impulsionou venda, tá?
Vou mostrar para vocês que essa vela ela não teve movimento nenhum comprador. Aqui foi só vendedores 100%, onde não teve nenhum pavio em cima nem embaixo. Aqui mostrou 100% de força vendedora, tá? Mostrando pra gente que os vendedores estão muito mais fortes do que os compradores em 100% aqui, beleza? Cara, eu vou mostrar pra vocês que realmente não teve pavio nenhum. Não teve pavio nem em cima e nem embaixo. O que demonstra pra gente que vendedores estão 100% posicionados. Não teve pavio nem em cima e nem embaixo. Após isso, a gente verificando que temos vendedores posicionados, cara, a próxima vela nasceu fazendo o movimento de alta, nasceu subindo, assim que ela encostou no pivô, a gente concluiu com a venda, beleza? A gente concluiu com a venda acreditando que os vendedores realmente iriam impulsionar todo esse movimento para baixo. O contexto estava muito bonito. Após uma vela de descanso, outra vela de impulsão, a próxima vela teria que derreter. E realmente foi o que aconteceu, tá? Para confluenciar com isso, a gente tem outras regiões mais no passado que eu tinha verificado também. Você pode verificar que é regiões de briga, uma região onde o gráfico encosta e sente o movimento, tá? Ele encosta e sente o movimento novamente. Após isso, ele fez aquele movimento que eu falei para você de pivô, buscou novamente e a gente entrou vendido com total segurança e certeza de que ele iria pagar essa oportunidade para a gente sem problema nenhum, tá bom? A gente verificou que ele voltou para buscar a região de pivô. Na hora que ele encostou, eu entrei vendido com toda a certeza que essa vela iria pagar esse win para a gente. Rompeu para baixo, voltou a bater no teto e caiu de volta. Beleza? Ele chegou a romper, só que os vendedores estão muito mais fortes, como você pode verificar. Por isso que em momento nenhum eu fiquei afobado, eu achei que essa entrada daria um loss. Porque realmente o contexto em si do gráfico ele tá lindo, ele mostra pra gente que os vendedores estão aqui e não tem por que não tá. Então para o primeiro vídeo do canal eu acredito que ficou bem completo, tá? Já vai deixando o like. Segue a gente lá no Instagram, tá aparecendo aí em cima para você o meu arroba lrtrader_13. Você pode me seguir lá. Minha conta caiu, a minha conta passada, então eu tô com poucos seguidores. Se eu não me engano, agora eu tô com 80 seguidores lá. Então segue lá para dar uma força, beleza? Ali eu consigo interagir mais com vocês. Vira e mexe eu coloco uma caixinha de pergunta para vocês tirarem suas dúvidas. Ali também que eu vou passar o link da nossa comunidade, tá? A comunidade Black Room, que é a comunidade onde a gente faz operações ao vivo, onde eu consigo me comunicar com vocês, onde vocês têm o meu número pessoal, tá? Para tirar dúvida, para entrar em contato comigo, perguntar realmente, tirar realmente suas dúvidas e vir fazer parte da comunidade, a comunidade que tenho certeza que vai ser a maior do Brasil. Porque se a gente seguir dessa forma, e é o que eu quero para vocês, eu quero mostrar que esse gráfico realmente é fácil de se ver, quando você tem uma visão crítica dele, você consegue tirar dinheiro, beleza? E é realmente isso, tá? Então já deixa o like, manda para aquele seu amigo que você quer que fique milionário junto com você e que você acha que ele é capaz, tá? E se inscreve no canal, comenta o que você quer ver aqui no próximo vídeo. Se você quer aprender, você quer uma maratona desde o zero, explicando passo por passo, suporte e resistência da forma correta, linha de tendência da forma correta, por que o gráfico se movimenta dessa forma, e tudo mais, tá? Tudo que você tiver dúvida, você comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo cada comentário, vou responder vocês, tá? E também vou trazer um vídeo específico para o comentário que tiver mais curtida, porque eu sei que é um comentário que é dúvida de bastante pessoa, tá bom? Então, além de você comentar, lê o comentário do amiguinho, deixa o like se você acha que é a mesma dúvida que você tem, tá? Porque acredito que a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, ok? E às vezes não é sua dúvida, você nem sabe que você tem essa dúvida. Mas se você ler ali, você fala: caramba, mano, eu realmente tenho essa dúvida, mas não sabia como explicar. Então é isso, beleza, família? Vou ficando por aqui. Fica com Deus, tá? Um abraço e é nóis, tamo junto.